Graça e paz, galerinha do canal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Se você não é um inscrito no nosso canal, já se inscreve para você não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo, em nome de Jesus. Gente, e a nossa meta é bater 100 inscritos. Gente, para que a palavra do Senhor possa alcançar mais vidas, a gente precisa curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no nosso canal, não é verdade? Então, fazendo esse favor para mim, para a gente, para que a palavra de Deus seja alcançada através desse vídeo, dos vídeos anteriores, se inscreve, comenta, compartilha, seja um borboleto aqui no nosso canal e nos ajude, amém? Queridos, eu acho que semana retrasada, semana passada, eu acho que eu não gravei, né? Porque eu tava doente, tava meio gripada, e eu falei, eu não vou conseguir gravar hoje, porque, né, eu tava ruinzinha, mas aqui estou eu. Tô bem melhor, tô 100% bem, graças a Deus. E hoje eu trouxe mais um conselho aqui pra nós, amém? Que é aceite a correção de Deus. Vamos lá? E o conselho, né, que é aceite a correção de Deus, está lá em Provérbios 3, versículo 11 e 12, que diz assim: Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a repreensão. Versículo 12. Pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja bem. Então, o conselho de hoje é aceite a correção de Deus. Queridos, não tem como um pai que ama, um pai que zela pelo seu filho, não corrigi-lo, certo? Porque nós, como filhos, uma hora ou outra, vamos errar, né? Todos nós estamos sujeitos a isso. E a palavra de Deus diz que nós somos filhos dele e que o Senhor, ele corrige o filho que ele ama, né? Em Hebreus 12, verso 6 diz: o Senhor corrige a quem ama. Ou seja, a gente só pode corrigir alguém quando a gente tem intimidade, quando a gente tem, né, um laço com aquela pessoa. E é exatamente o que Provérbios diz aqui, porque Deus, ele é o nosso Pai. Deus, ele é o nosso amigo. E para viver uma vida bem com ele, para viver uma vida plena no seu caminho, a gente precisa aceitar a correção de Deus. A gente precisa. Todos nós aqui, eu não vou generalizar que todos são pais ou mães, mas todos nós somos filhos, certo? E como filhos de uma mãe terrena, de um pai terreno, a gente precisou aceitar a correção dos nossos pais para que hoje possamos se tornar homens e mulheres maduros. Porque não tem como você dizer, eu aceito o Senhor Jesus, eu amo a Deus, mas não vive o princípio da correção, sabe? Você é um filho soberbo, você é um filho aonde não aceita. E Deus, amados, Deus, ele usa pessoas para me corrigir, tá? Deus usa nossos pastores, líderes, enfim, usa quem ele quer para nos corrigir. E a maioria das pessoas nas igrejas, né, não vou generalizar, não aceitam a correção de um líder, de um pastor. Fala, não, quem ele acha que ele é? Quem ele pensa que é, né? Na verdade, ele foi alguém escolhido por Deus. Ele foi ungido pelo Senhor para te ensinar, para te capacitar a alcançar outros níveis. Nós temos exemplo de Saul, né? Saul foi ungido a rei pelo Senhor. Foi Deus quem ungiu ele através de Samuel. Só que
o Saul, ele era um cara irrepreensível. Ele era um cara aonde não aceitava a correção do Senhor. Ele tinha um coração endurecido. Ele fazia tudo ao contrário do que Deus falava para ele fazer, certo? E então, até que chegou um tempo que Deus falou, não, eu vou ter que tirar a coroa de você. Até porque o holofote de Saul, teve um tempo que Saul agradou o Senhor, mas teve um tempo que chegou um momento que ele estava tão soberbo, estava tão se achando o rei, que Deus falou, não, não é assim. E aí Deus usa novamente o profeta Samuel para falar para ele que ele não seria mais rei. E aí Deus unge quem? O menor da casa, Davi. Davi estava atrás das malhadas, né, cuidando das ovelhas de seu pai. O menor, mas com o coração íntegro, reto, puro diante do Senhor. Tanto que Davi era chamado o homem segundo o coração de Deus. Então, para ser chamado segundo o coração de Deus, será que Davi não tinha bondade? Será que Davi não era correto? Não era, vamos se dizer, não obedecia à voz do Senhor, não obedecia seus mandamentos e obedecia a seus pais? Porque eu tenho certeza que Deus não ia dar um trono, não ia dar algo para Davi se Davi não estivesse preparado e capacitado. O que aconteceu com Saul foi uma fatalidade. Foi algo que Deus determinou para que mostrasse tanto a história dele quanto a história de Davi como exemplo para nós. Né? Tanto que Davi era um homem chamado segundo o coração de Deus. E aí, né, Samuel foi ungí-lo, chamou ele, ungiu, né? E depois de um tempo ele começou a reinar, né? E por conta do seu pecado ele caiu e trouxe ruína para sua vida e para sua casa. Mas assim, e aí, olha só, e aí depois de todo o erro dele, depois de todo o pecado, ele ainda reconhecia o seu erro, ele reconhecia, ele não queria que o Senhor se afastasse dele, ao contrário de Saul, que não priorizou a presença, que não priorizou a correção de Deus, menosprezou, né? E aí, Davi, apesar de todo o erro dele, ele pede perdão para o Senhor, ele alcança perdão, mas assim, todo pecado tem uma consequência, tá? Não vai achando, ai, Deus perdoou Davi, tá tudo certo. Não, o pecado de Davi trouxe muitas e muitas consequências. Porque ele aceitou a correção de Deus, mas isso não, ele pediu perdão ao Senhor e aceitou, mas isso não quer dizer que Deus vai ausentá-lo da correção. E aí aconteceu que depois de todo o pecado, a casa dele tinha uma espada, né? Deus falou através do profeta Natan que haveria uma espada sobre a casa de Davi. E, enfim. Mas a única coisa que eu vejo que pode nos afastar de Deus, pode nos distanciar dele além do pecado, é a soberba, porque em Tiago 4, versos 6 e 10, diz assim, do 6 ao 10, né? Mas eu vou ler só o 6 para vocês. Antes, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos. Olha só, então Deus resistiu a Saul. Deus resiste aos soberbos,
mas dá graças aos humildes, no caso de Davi. E assim, e aí Deus deu vários filhos para Davi, né? Apesar que de todo o erro, de todo o pecado, tinha um na casa de Davi que sabia da graça do Senhor, sabia da soberanidade do Senhor, que era Salomão. Salomão, ele era um homem muito, muito, muito sábio. Tanto que ele que escreveu todos os provérbios, né? Que eu acabei de ler para vocês aqui, foi ele quem escreveu. Então, assim, a gente precisa aceitar a correção de Deus. Por conta do pecado de Davi, arruinou tanto a vida dos filhos quanto a vida do próprio Salomão, porque ele era menosprezado, ele era como o filho da adúltera e de Davi, né? Mas assim, Salomão, olha que homem sábio, gente. Porque Deus fala pra ele, pede o que você quiser. Ele podia pedir riqueza, ele podia pedir mulher, ele pedia tudo que ele quisesse. Mas a única coisa que ele pede é sabedoria. Coisa que muitos de nós, vamos falar a verdade, se Deus perguntasse para nós o que você quer, a gente pensa em várias coisas que a gente precisa para agora, mas não pensa no primordial, que é a sabedoria. Não tem como a gente aceitar a correção de Deus de maneira amorosa, aceitar de uma maneira mais leve, se a gente não tiver sabedoria, né? Porque aqui diz, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Conselhos de sabedoria. E olha só, conselhos de sabedoria é o título da mensagem. Então, assim, não tem como a gente aceitar a correção de Deus sem ter sabedoria, sem ter discernimento, porque aí você fala, ai, Deus tá me punindo, ai, Deus tá fazendo isso comigo, ou usa um líder para falar com você, um pastor, você fala, ai, eu não vou com a cara daquele pastor. Não, gente, Deus corrige o filho que ele ama. Amém? E que você possa, do fundo do meu coração, o meu desejo é que você encontre o Senhor Jesus e aceite, se for possível, aceite a correção dele. Amém? Que você aceite a correção do Senhor, independente do que possa acontecer. Independente das consequências, independente do que vão falar, independente se vão te taxar de doido, de chato, né? Porque às vezes a gente tenta andar em um caminho de santidade, em um caminho reto, e outras pessoas falam, ai, isso é doideira, isso é maluquice da sua cabeça. Mas não. O filho que ama o pai aceita a correção. O filho que ama o pai anda no caminho do Senhor. Amém? E que essa palavra possa, no fundo do meu coração, tocar a tua vida e a vida da tua família. Amém? Um beijo e até o próximo conselho.